Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Para alguns embeleza a cidade, para outros deixa ela mais feia. Há quem diga que há mensagens relevantes em cada inscrição. Há quem garanta que tudo não passa de poluição. Grafite, vandalismo ou arte? Quem define? Qual é o limite? Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda ódios e mistérios. O grafite é um tipo de escrita ou desenho feito em paredes e muros da cidade. Existem vestígios desta prática desde o Império Romano, e o aparecimento na Idade Contemporânea se deu em Nova York, na década de 1970. No mesmo período, o grafite chegou ao Brasil, mais precisamente à cidade de São Paulo. Em plena ditadura militar, os desenhos escancararam os incômodos de uma geração oprimida. Bom, para o Fernando Oliveira, o Ferdes, que é grafiteiro e tatuador, grafite é arte urbana, né, Ferdes? Afinal, o que é arte urbana? É um conceito bem geral, assim, de tudo que é arte na cidade, assim, que está à disposição do cidadão. Nos muros, nas paredes? Nos muros, até nos carros abandonados, em tudo. É muito amplo, assim. Ferdes, e o grafite e o picho são coisas diferentes, né? Quais são as características do grafite? O picho e o grafite, eles têm propostas diferentes. O picho, geralmente, ele é mais reacionário, é mais reivindicando alguma coisa, ele tem uma motivação ou política ou então de depredação mesmo, transgressor. O grafite, ele já foi muito transgressor e hoje em dia tem a vertente que quer mesmo fazer vandalismo, mas hoje em dia ele tem o lado comercial dele, ele tem o lado artístico muito mais forte, muito mais marcante. Até pela estrutura, pelas cores, pela ideologia por trás e pela aceitação do público também. Ferdes, e quais são aí os materiais utilizados para se fazer o grafite? O grafite, na maioria das vezes a gente usa predominantemente o spray, mas... Diversas cores. Quanto mais cor, mais opções você tem, porque a gente tem geralmente uma profundidade, alguma coisa, e tudo isso depende das cores que a gente tem, né? E por ser um pouco caro, às vezes a gente usa o látex, que é pra fazer um fundo ali e tal, e reduzir o tanto de spray que a gente precisa usar, mas geralmente é spray, assim, o principal do grafite. E Ferdes, aqui em Goiânia, né, nos espaços públicos que nós temos, quais são aí as características dos grafites e dos pichos espalhados aí pela cidade? O centro, acho que o centro da cidade é o lugar mais saturado desse tipo de linguagem, né? Por exemplo, o grafite. O grafite a gente tem vários becos que são galerias abertas, assim, saca? Você entra e é tudo coberto de grafite. Tem o Beco da Codorna, por exemplo, que funciona a Associação dos Grafiteiros de Goiânia. Tem a All Point, né, que é do Eduardo Ayog, que movimenta muito essa cena, e lá tem muita cor, muito grafite e tal, e coberto dessa arte que é assim, de graça, né? Todo mundo pode chegar e consumir ela e observar e tal. Desde que eu comecei a grafitar, quando eu era pivete, assim, tava começando meus estudos nessa área, né? A galera ainda via de uma forma meio ruim, assim. O povo passava na rua e gritava: ô, pichador, fazendo bagunça aí, ligar pra polícia e tal. Isso a gente tá falando de quantos anos aí atrás?
uns 12 anos atrás. 12 anos. 12 anos atrás. E hoje em dia tá totalmente diferente. As pessoas admiram. Geralmente quando eu tô fazendo um grafite na rua, a reação é o inverso. Muita gente para pegar meu telefone, para me parabenizar, elogia e tal. Mas ainda assim existe uma resistência. Não é qualquer lugar que cabe um grafite, não é qualquer grafite que cabe em qualquer lugar também. Então esse assunto é um pouco assim relativo. Mas o cenário total, assim, até mundial, tá mudando muito e mudando rápido, assim, com os eventos de grafite que tem, até com o próprio nível dos artistas, que tá cada vez tem mais gente mostrando coisas incríveis aí. Então, tá caminhando para uma mudança, assim, de pensamento. Eu sou o Choque, sou grafiteiro de São Paulo há 23 anos, faço parte da terceira geração de grafite de street art do Brasil, sou morador da Zona Norte. Ao mesmo tempo que São Paulo é a meca mundial do grafite, ela também enfrenta um problema de aceitação política. A gente vive numa atual gestão de que o governo considera o grafite ilegal, dá uma multa pesada e reincidente para quem está fazendo alguma pintura sem autorização. Por enquanto, essa tem sido uma meta de enfrentamento, assim, de resistência que a gente tem por parte do atual governo. Faço parte de 2 coletivos artísticos, o francês e o brasileiro. Tenho um trabalho espalhado por 17 países. E a minha responsabilidade em fazer grafite é levar esse movimento de transformação para quem desacredita nisso. O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Olha só o que vem por aí. Pesquisadora investiga o valor artístico do grafite e do picho. E no quadro Casulo de Ideias, Maria Júlia e Gabriel falam sobre arte na parede. Eu já pintei com lápis. Com lápis. E o que sua mãe achou? Minha mãe achou brava. Ela não achou bonito? Porque eu não desenhei, eu rabisquei a parede. Mas por que você não falou pra ela que era uma arte abstrata? Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre arte urbana. Comigo no estúdio estão Rubens Pilege da Silva Sá e Patrícia Andréa Souto Osses. O Rubens é doutor em Arte e Cultura Visual e a Patrícia é doutora em Artes Visuais. Ambos são professores da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. Será que o espaço onde o grafite e o picho estão pode determinar se essas manifestações são ou não arte? Uma pesquisadora da UFG se debruçou sobre esse assunto. Olha só. Inicialmente, a minha pesquisa, ela estava muito preocupada com a questão do grafite, né, essa dicotomia entre grafite e pichação, porque, em certa medida, começou a me incomodar algumas questões sobre o grafite, como que o grafite vinha sendo apropriado comercialmente, né, como uma forma de higienização do espaço urbano, porque é uma reivindicação, né, para que os espaços urbanos sejam limpos, né, que sejam livres de poluição, né? E nesse sentido, ocorre uma revitalização desses espaços a partir do grafite. No primeiro momento, eu fui pensar a questão da legalização, né? A legalização do grafite, que a partir de 2011 há uma modificação numa lei federal, né, que descriminalizou o grafite e permaneceu deixando o picho como uma forma de crime, de conspurcação do espaço urbano. Então, a partir daí, eu começo a olhar para essas relações de legalidade e ilegalidade dessas duas práticas, né? E aí eu vou discutir, por exemplo, a questão da higienização dos espaços, né, a partir do grafite.
E também vou olhar para todos os discursos produzidos na mídia, né? Então vou olhar sobre o picho. Então eu vou olhar, por exemplo, para os discursos produzidos sobre o picho, que vão colocar o picho como poluição urbana. Eu vou pensar também as entrevistas que vão pegar o picho e vão problematizar se ele é arte ou não, porque é regular esse tipo de questão, né? Se o picho é arte ou não, tendo em vista que já se considera o grafite uma arte urbana, né? Então, eu comecei a olhar para essas questões e, por fim, eu vou olhar como esse movimento de resistência da pichação, ela passa a ser cooptada pelo mercado das artes. Então, em certa medida, tanto o grafite quanto a pichação, elas vão ser incorporadas por esse mercado das artes. Ou seja, o espaço onde essas práticas se encontram é o que vai permitir o que se pode dizer sobre elas, né? Se elas são arte ou não. Com a pichação ocorre um movimento análogo ao que ocorreu com o grafite, porque antes ele era considerado um crime também, né? E depois, quando foi apropriado por galerias de arte, por museus, houve toda essa regularidade, essa convocação do grafite nesses espaços de saber, ele teve sua prática totalmente transformada e aceita. Os resultados que eu cheguei na minha pesquisa foram que, né, o picho ele só é legitimado como arte, efetivamente, quando ele está inserido nos espaços das galerias, dos museus, né? Porque vários pichadores, eu destaco a figura de um especial, que foi o pichador que eu selecionei as entrevistas, os documentários, que é o Cripta de Jean. Então, a partir do momento em que esse pichador, né, ele é convocado a participar dessas galerias, né, a expor nas galerias, a participar de palestras em universidades, né? Participar de programas de televisão para dizer por que o picho é arte ou não, a partir desse momento que o picho passa a ser legitimado como arte. Patrícia, a Maíris toca na questão aí da legalidade, né, do grafite e do picho. E vale lembrar que a lei brasileira considera a pichação um crime ambiental, né, que prevê aí pena de 3 meses a 1 ano de detenção, mais aplicação de multa. Então, Patrícia, para a lei é crime, para a parcela da população é arte e para outra parte da população é vandalismo. Essa é uma discussão um tanto quanto complexa, né? Bastante. E provavelmente as 3 colocações estão certas, né? Dependendo do contexto, né, com que seja vista essa questão. A própria Maíris coloca aqui uma distinção bastante importante entre picho e grafite. Então, eu vejo no grafite um parentesco bem forte, né, que vem da arte muralista, inclusive do afresco, né, anterior, que é uma arte no espaço, arte sobre paredes de uma arquitetura, e o picho, que seria já a escrita e que estaria contemplado pela lei, enfim, que seria passível de ser dessa punição, né, que é proibido, porque ele se dá geralmente sem autorização, e porque sobre propriedade privada, propriedade de alguma outra pessoa, né, uma propriedade que não é sua. Então é uma transgressão, sim. Agora, enfim, as 2 formas com certeza são expressão, né, e são importantes de ser ouvidas e entendidas como tal. Então, quando o picho acontece, por mais que ele seja ilegal, ele está querendo dizer alguma coisa. E a gente viu também na reportagem que a origem se dá em São Paulo, né, durante a ditadura militar. E isso quer dizer, não é pouco, né? Isso quer dizer uma expressão, uma voz que precisa ser ouvida, né? Uma fala que precisa ser posta em evidência. E, obviamente, né, numa época de repressão, era a maneira, né, de se colocar através da ilegalidade mesmo, de um ato que é ilegal. Então tem muitas vertentes, muitas maneiras de ver isso, né? Rubens, como que você observa essa migração, né, da arte urbana, mais especificamente falando aqui no nosso caso do grafite e do picho, essa migração das ruas para as galerias de arte? Bom, nós temos que entender qual é o histórico da onde
a gente está falando sobre o grafite urbano. As questões da vanguarda dos anos 60, da vanguarda artística dos anos 60, colocavam questões como desmaterialização da obra de arte, não autoria e relações do espaço, né? Então, quando o grafite surge ali nos anos 80, vamos dizer, em Nova York, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, essas questões, elas ganham um sentido muito grande, porque é uma outra escala. A obra sai da galeria de arte e vai para a rua, por um padrão médio de gosto que ainda não estava determinado. Quer dizer, o que as galerias vendiam, aquilo que estava sendo colocado na rua, era uma outra possibilidade de discutir espaço, lugar e contexto, porque as obras se dão num determinado contexto, mas também é a criação de um novo público, vamos dizer, uma nova categoria de artistas. Então tem mais artistas para oferecer mais trabalhos para um público maior e também para um mercado maior. Então, esses dois lados da galeria e da arte urbana, de certa forma, eles também caminham juntos. Ok, a gente continua essa discussão daqui a pouquinho. Viver Ciência volta em instantes. Até já. Quem é que nunca foi incompreendido pelos pais ao fazer arte na parede de casa, hein? A Maria Júlia e o Gabriel já passaram por essa situação. Vamos conferir os relatos. Casulo de Ideias no ar. Meu nome é Gabriel, tenho 6 anos. Meu nome é Maria Júlia e eu tenho 11 anos. Gabriel, o que é arte? Arte é pintura. E arte urbana, o que você acha que é? Eu acho que é tipo arte na cidade. Assim, tipo estátua no meio da cidade. Você já viu aqueles desenhos grandões que tem nos muros, uns bem coloridos? Tem 2 tipos, que é o piche e tem... Não consegue, né? O outro eu não lembro. Grafite? Grafite. O que você acha desses desenhos que eles fazem nos muros, nas paredes? O grafite eu acho mais bonito. Assim, porque ele é mais bem desenhado, mais colorido. A parede da sala da sua casa, você já pintou ela? Com canetinha, giz de cera? Nunca pintou? Não, eu já pintei com lápis. Com lápis. E o que sua mãe achou? Minha mãe achou brava. Ela não achou bonito? Porque eu não desenhei, eu rabisquei parede. Mas por que você não falou pra ela que era uma arte abstrata? Por que as pessoas ficam bravas, hein, quando alguém vai lá e faz um desenho desse no muro? Porque, tipo... Eu não sei exatamente, porque também tem que ter autorização para poder fazer isso. Se alguém for lá no muro de sua casa... Aí pintar? E pintar alguma coisa que sua mãe não gosta. O que sua mãe não gosta? Minha mãe não gosta de rato, barato, esses trem. Eu morro ideia. Pois é, se alguém for lá no muro de sua casa e pintar uma barata grandona... Não, minha mãe vai pagar tudo com um giz. Por que eu pintei um quadro e ele não vale nem R$1, enquanto alguns quadros valem milhões de reais? Porque, tipo, além de você pintar, você tem que querer que ele vale alguma coisa. Você tem que pensar que ele vale. Ah, não, mas eu quero que ele vale. Eu penso que ele vale 15 milhões de reais. Mas ninguém quer pagar. Agora eu não sei. Às vezes não compensa eu pagar, tipo, tanto dinheiro assim num quadro.
Porque tem muitas vezes que o quadro não é tão bonito assim, pra poder pagar, tipo, tanto dinheiro. Você falou assim, só se o quadro for muito bonito. Mas assim, às vezes eu acho um quadro bonito, você acha ele feio, e aí, como é que fica isso? Agora isso já é um problema, porque, tipo, cada um tem seu gosto, aí tem que ver por esse lado. Rubens, essa definição do que é e do que não é belo, ela é tão subjetiva quanto o questionamento do que é arte, né? Certo. A questão do belo, ele está ligado mais a um problema filosófico, que é a estética. Até o modernismo, no fim do, vamos dizer, em meados do século retrasado, era a representação do mais próxima do que a gente chama de real. Saber desenhar, ter essa habilidade técnica de fazer algo parecido. Com o modernismo, por exemplo, com a arte abstrata, um risco vale pelo risco que ele é, uma mancha vale pela mancha que ela é. Então, é uma tentativa de sair desse problema da representação. Então, a arte vale pela própria questão que a arte coloca em jogo, né? Ou a composição, a harmonia. Enfim, a arte vai se tornando cada vez mais uma ideia e ela vai saindo do campo exatamente da forma, né, para uma discussão de conteúdo. Então, ela é relativa, mas ela se transforma, essa ideia de beleza, ela se transforma também com a própria dinâmica da sociedade, com a própria dinâmica da capacidade nossa de entender o mundo. Patrícia, qual é, afinal, a importância da arte urbana? A importância da arte urbana é como perguntar a importância da arte, né? E talvez da arte urbana mais ainda porque ela está inserida no nosso cotidiano, né? Então, no caminho que a gente faz para o trabalho, é muito interessante quando ela não está confinada a um espaço que diz isto é arte, né? Que legitima como arte e que ela realmente se insere no nosso cotidiano. Então, grafite, pichação, enfim, qualquer forma de manifestação da subjetividade inserida nesse espaço urbano é no mínimo interessante, né? Para a gente parar, olhar, vai nos fazer pensar, refletir sobre alguma coisa que não estava ali antes, né? Por que naquele lugar e não naquele outro? Enfim, ela ativa perguntas, né? Que talvez a grande transformação, como o professor falou, que a arte sofreu, né? A partir do modernismo, né? Como transformar um trabalho pode ser, enfim, um bidê, como o Marcel Duchamp fez ao apresentar para uma exposição, dizendo que o bidê era uma obra de arte. A partir dali, né, transformou a arte numa grande pergunta. E a cada embate com a obra, a gente se pergunta, será que isso é arte, será que isso não é? É muito subjetivo, mas é importante, é interessante, né? Essa pergunta provoca movimentos. Bom, infelizmente, como você disse, o assunto é bastante complexo, né? A discussão ela é muito grande, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer a participação do Rubens aqui no nosso programa. Obrigado, Rubens. Patrícia, obrigado também pela presença. Obrigada. Eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Nossos contatos estão aparecendo aí na tela, nosso site, nossas redes sociais. Fiquem à vontade para deixar seus comentários que a gente vai responder com o maior carinho, ok? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!